Boa noite, Cida. Seja Boa bem-vindo noite. ao nosso trabalho das reflexões do Evangelho da noite de hoje. E a todos que acompanharam esse momento aqui conosco, sempre no Instituto Kardecista, sempre às segundas-feiras, às 19 horas, reflexões do Evangelho. E hoje a nossa convidada é Cida Dias, trabalhadora, voluntária do CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, e temos o prazer de recebê-la aqui para as reflexões deste momento. Então, como de hábito, nós vamos fazer a nossa prece, entrando em sintonia com a equipe espiritual responsável pela divulgação do Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos proveito, abramos os nossos sentimentos, a nossa consciência e nos integremos nas lições trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia abençoada do Chico Xavier. Então, nesse momento, eu convido a todos que assistem nesse instante, ou que vêm assistir em outros momentos, para que conectemos o pensamento com a vontade de aprender, de entender e colocar em prática. Para que juntos, nesse instante, possamos nos dirigir ao Mestre, Senhor Jesus de Nazaré, agradecendo pelo amor conosco aqui na terra, pelos mensageiros que fazem parte da tua seara e que vêm, através de mediunidades abençoadas e missionárias, nos trazer a compreensão do Evangelho. Rogamos o envolvimento para todos que se encontram sintonizados neste momento, para todos os eventos que estamos no planeta Terra, sobre a tua assistência amorosa. E para a nossa irmã Cida, que será a portadora intérprete da mensagem de Emmanuel Chico, para clarear as nossas ideias sobre o tema Porta Estreita, o significado dessa porta que Jesus traz com muita categoria, para falar do esforço que necessitamos empreender para o nosso crescimento espiritual. Que a paz do Mestre permaneça com todos nós. Muita paz a todos. Cida, mais uma vez, bem-vinda. Como está o pessoal do CETRASC? Obrigada, Edivaldo. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus abençoe e nos ilumine. E a nossa família CETRASC, graças a Deus, está bem, né? Felizes. Completamos no início desse mês, durante o nosso ciclo de palestra, 47 anos de existência, né? São 47 anos de serviço no bem, da caridade, Maravilha. No acolhimento das almas aflitas e sobrecarregadas que aqui chegam. Então, seguimos fazendo a nossa parte. Com certeza. Que Jesus continue fortalecendo a todos os integrantes da casa, a equipe espiritual responsável, os encarnados que chegam, aqueles que estão, Que sabemos que somos convocados para a nossa melhoria espiritual através do trabalho de Jesus. Conheço o CETRASC há muito tempo, que nós caminhamos juntos, e o trabalho realmente continua. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Obrigada, Edivaldo. E você? Você faz parte dessa história, né? Ah, com certeza, faço parte. Venho caminhando junto com esse pessoal todo que está aí à frente, graças a Deus. Isso é muito bom. Praticamente, quando eu comecei a minha tarefa de divulgação doutrinária, passei pelo CETRASC também, como aprendiz, levando a mensagem para todos, e estamos aí. Essa faz parte, da seara de Jesus, trabalhar com dedicação, que ele sempre amplia as nossas potencialidades. Então, Cida, você com a palavra nesse instante, reflexões do Evangelho, 30 minutos, o tema que você traz para nós, eu estarei aqui acompanhando nos bastidores. Quando você concluir, eu volto aqui para a gente fazer o fechamento, ok? Combinado. Fique à vontade, muita paz e um bom trabalho. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de hoje ela é bem pertinente e nos chama a atenção exatamente para o nosso processo da necessidade da maturidade espiritual, de sabermos fazer as nossas escolhas, de percebermos como estamos conduzindo essa nossa existência. E o Espírito Emmanuel, na sua sabedoria, sempre nos traz a ilustração dos seus textos, nas suas advertências, o que de fato é importante para que a gente perceba e entenda
o que precisamos fazer para avançarmos espiritualmente. Então, dizendo isso, vou trazer para vocês o conteúdo, né, do que Emmanuel traz lá no capítulo 20 do livro Vinha de Luz, intitulado como Porta Estreita, para que a gente possa internalizar de fato essa mensagem e entender a importância de sabermos fazer as nossas escolhas. Então, o capítulo 20 nos diz o seguinte: porfiai, ou seja, persistir, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso está lá dito por Jesus, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 24. E Emmanuel nos faz a seguinte reflexão sobre essa pequena passagem do Evangelho de Lucas, que nos chama a atenção sobre o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma, que está por encarnar, estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa dos círculos carnais, ou seja, de uma vivência encarnatória. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a sua lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, ou seja, lhe dá um corpo físico para que ele possa mergulhar e se elevar. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo as dificuldades, empenha-se pelo menor esforço. Longe de servir aos seus semelhantes, reclama os serviços dos outros para si próprio. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos e, em geral, quase todos os homens somente acordam para esta realidade quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, dizem quase todos nesse momento. Com que aflição eles acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência, a fé. Com que transporte de júbilo devotariam, então, à felicidade de todos. Mas é tarde. Muitos destes rogaram a porta estreita, próximo do seu planejamento reencarnatório, e receberam-na. Entretanto, muitos recuaram distante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, de uma certa maneira, se voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e, na maioria das vezes, não conseguem. Esse é o texto que Emmanuel nos traz, nos ilustrando muito bem como é que nós fazemos as nossas escolhas e não percebemos o tempo que estamos desperdiçando. É fato que o nosso Divino Pai, na prática, inclusive, da sua lei de amor, justiça e de caridade, ele nos dá sempre todas as oportunidades que precisamos para evoluir. Mas muitos de nós não atentamos
de que essas oportunidades perdidas, elas não voltam. E que Ele nos dá um pacote pronto para que nós possamos empreender uma jornada encarnatória com todas as possibilidades de lograr êxito, de ter sucesso, de alcançar a prosperidade não só no campo material, mas principalmente a prosperidade no campo espiritual, do avanço, da transformação moral, da oportunidade de crescermos enquanto espíritos, para quem sabe um dia possamos estar mais perto da qualidade de espíritos não superiores, mas buscando a sua perfeição. Então, muito de nós, a fazer essa reflexão de que deixamos o tempo passar, que não atentamos para as oportunidades que nos foram dadas, percebemos, né, já quando a vida já está próximo de se esvair das nossas mãos, porque quando adentramos um corpo físico, sabemos que estaremos mergulhando em uma atividade humana que é temporária, mas agimos e atuamos como belos atores, fazendo de conta que tudo aqui, né, não é temporário, é como se fosse eterno, mas eterno é o nosso espírito. Então, muitos de nós nos colocamos ou nos procuramos e muitas vezes também atuamos como se fôssemos trabalhadores no mercado de trabalho, é uma comparação um tanto quanto grosseira, mas ela é real, em que nos colocamos buscando oportunidades. E quando essas oportunidades aparecem, nós não atentamos para os requisitos que precisamos preencher. Um exemplo, né? Na porta de uma fábrica, né, se coloca uma tabuleta informando, né, procuram-se trabalhadores para diversas atividades. E lá está grifado em letras, né, maiúsculas e maiores a seguinte informação: não se apresentar sem as devidas qualificações. Mas, ao ver esse chamado, a fila de trabalhadores que vão estar, de certa forma, se apresentando para enfrentar ou para se colocar à disposição desse processo seletivo, ela é grande. E ao serem recebidos, todos dizem que têm todos os requisitos que a empresa pediu. Assim somos nós quando estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório. Nós dizemos que temos todos e que aceitaremos e que executaremos todos os atributos, todos os combinados, todas as situações ali listadas para que nós pudéssemos avançar no processo evolutivo. Mas são muitos que, acreditando que possuem os requisitos para a função, vão em busca dessa vaga. Tentam agarrar-se a ela de todas as maneiras, contudo, né, poucos são os que verdadeiramente apresentam as condições exigidas, ou, trazendo para a nossa condição de espíritos reencarnantes, pouco de nós teremos coragem de levar à frente aquilo que foi dado como propósito para o nosso processo reencarnatório. Então, né, assim acontece também com os convites que Deus nos faz para as tarefas de renovação de nós mesmos. Esses convites se apresentam nas mais diversas formas. Eles chegam para nós como oportunidades diárias, e aí estão como chamamento para essas tarefas, do serviço do bem, da paciência, da compaixão para com os mais desprovidos,
de se colocar no lugar do outro, de amar ao outro como amo a mim mesmo, de não deixar de fazer ou perder qualquer oportunidade de fazer a caridade, de ser humilde quando precisamos. Muitas vezes, nós fazemos de conta, porque estamos ainda sob o santo véu do esquecimento, mesmo que a nossa consciência grite que nós precisamos fazer o certo, muitas vezes nós pegamos o atalho e fazemos de conta que não é conosco. Muitos achamos que temos já, de certa maneira, alguns requisitos essenciais para executar essas tarefas. Se eu não souber, eu vou enrolar, se eu não souber, eu vou fazer de conta, tá? Pelo simples fato de que um dia eu fiz uma caridade, ou eu já trabalhei fazendo assistencialismo, alguns acham que já estão prontos, ou até, de uma certa maneira, se acham completos porque adentram. É um exemplo, e eu peço licença, porque enquanto espírita eu tenho que, primeiramente, trazer essa lição para mim, e não para quem nos assiste. Muitos de nós achamos que por adentrar uma casa espírita, assistir palestra, ou fazer uma pequenina tarefa, já logramos o êxito de sermos considerados como espíritos perfeitos. E achamos, inclusive, que fazer uma caridade, varrer um chão, preencher, botar copinhos de água, estar numa recepção, já nos torna pessoas virtuosas. Sem entender e prestar atenção que nós estamos lá para seguir num processo do passo a passo, como se fôssemos fazendo o caminho de formiguinha a cada novo passo, nós estaríamos derrubando, né, um obstáculo que nos permita entrar nesse nosso processo de transformação moral. E isso é fato. Mas a gente entende muitas vezes que muitos acham que já consegue se desligar do materialismo ou despojar-se simplesmente dos seus bens materiais em favor da beneficência, mas a sua maioria são incapazes de ceder um milímetro que seja da sua opinião, num esforço sublime de renúncia em prol de alguém. Não conseguimos ainda. Outros ainda se dispõem a ajudar em atividades assistenciais, desde que elas sejam executadas de acordo com os seus caprichos e não segundo as orientações do mestre ou até dos benfeitores espirituais que dirigem a casa espírita. Falamos aqui não somente dos crentes cristãos, não. Falamos de todos nós, que enquanto filhos de Deus, irmãos de caminhada, nem sempre estamos dispostos a abrir mão de algo nosso, de um momento, de uma hora, para uma doação do nosso tempo, do nosso ouvido, da nossa compreensão em favor de alguém, quanto mais de bens materiais. E o Espírito Emmanuel, né, para nos alertar sobre essa necessidade da evolução e também pelo desvio das tentações, porque no mundo somos chamados, ou até mesmo pode-se dizer assediados por tantos outros processos, né, de tentação, e também considerando, né, o amparo da nossa própria imperfeição, nós vamos num esforço diário buscando vencer as nossas más tendências. E se não houver o esforço, se não houver a coragem, se não houver de fato a determinação, nós não lograremos êxito nesse aspecto. Então, considerando que cada um de nós precisamos vencer a nós mesmos, não ao outro, precisamos entender que é preciso muito esforço para vencermos as nossas imperfeições. É preciso ter a consciência de enxergar os nossos defeitos, rogando a Deus todos os dias que nos permita ter
a claridade das doces virtudes, para ir conseguirmos, de certa forma, né, balancearmos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mas ressaltando as nossas potencialidades, para que, uma vez certos que elas existem em estado latente em cada um de nós, nos permitamos vencer a nós mesmos. Mas, entretanto, quando Emmanuel nos sinaliza sobre esse aspecto, ele também sinaliza de uma forma muito clara que poucos são os que conseguem realizar, porque nem sempre estão dispostos a fazer renúncias e sacrifícios para seus interesses e desejos. Sim. Somos dotados ainda de orgulho, de vaidade, somos preenchidos ainda de um ego que muitas vezes, adoentado, não consegue enxergar o outro como nosso. E aí, a porta estreita, ela passa a ser um sacrifício muito grande. Ela passa a ser, de uma certa forma, um desafio a esse nosso esforço para evoluirmos. E aí nós acabamos deixando essa jornada, que deveria ser de evolução, para uma próxima, porque não tivemos a plena coragem e a força de trabalharmos em prol de nós mesmos. E ainda dizemos assim, não, eu não quero isso para mim agora não, eu não tenho tempo. Utilizamos o tempo como desculpa, utilizamos o não estou pronto como a resposta para um convite de um trabalho, utilizamos, eu não me sinto preparado para isso, e vamos tentando postergar aquilo tudo que abraçamos como propósito dessa nossa jornada reencarnatória. Então, para que a gente possa, de certa maneira, clarear o nosso entendimento, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, quando ele fala exatamente de muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele nos apresenta, de certa forma, 4 momentos nos quais esses convites do Pai Criador de trilharmos esse caminho através dos ensinamentos de Jesus, irão tornar-se pilares dos quais cada um de nós, inclusive eu, necessitamos, a fim de termos onde nos apoiar, onde termos, de uma certa forma, de nos espelhar para iniciarmos a nossa preparação na execução de uma tarefa que irá transformar não ao outro, mas a nós, o nosso campo mais íntimo, no bojo de cada um de nós. O mestre, ele então nos convida sempre a pensar a respeito dessa nossa existência, o que estamos fazendo dela. De que maneira nós estamos empregando o nosso tempo, de que forma nós estamos conduzindo a nossa existência. Se nós estamos fazendo as melhores escolhas que poderíamos ter, exatamente para podermos, né, driblar as nossas dificuldades, que muitas delas ainda residem em nós, porque muito de nós ainda trazemos dentro de nós, dentro no nosso íntimo, dificuldades, inclusive, de saber escolher os melhores momentos, de tomarmos as melhores decisões, de abraçarmos as melhores tarefas que irão nos ajudar a transformar a nós mesmos e não de transformar o outro. Por que eu falo tanto de transformar o outro? Porque em alguns momentos da nossa jornada, é fácil. A gente fica muito preocupado em cuidar do outro, porque muitos são colocados no nosso colo para que nós possamos dar conta, para que nós possamos educar, para que nós possamos ajudar a conduzir, sem esquecer de que eu preciso dar conta da minha existência.
Eu preciso dar conta daquilo que eu abracei como missão. Eu preciso dar conta daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, a maneira como eu me porto. Um sábio disse uma vez que para que a gente pudesse conhecer, né, melhor sobre os mundos, melhor sobre todos os aspectos da ciência, da filosofia, precisávamos primeiro conhecer a nós mesmos. Mas eu me preocupo com isso? Será que eu estou usando o meu tempo em prol disso realmente? Então, muitas vezes, nós nos comportamos como crianças, né? E que perdidas numa loja de brinquedos é, é, nos deixamos encantar por tantas opções, por tantas possibilidades, ficamos fascinados com uma variedade de brinquedos que irão nos trazer prazer, para brincar, para divertir, para ocupar o nosso tempo, e esquecemos de fazermos as melhores escolhas daquilo que de fato tem a ver com, daquilo que de fato eu quero ser, né? E ficamos fascinados com tudo aquilo que não irão nos fazer evoluir. E é por causa dessa nossa imaturidade, inclusive nas nossas escolhas, e é uma maturidade, imaturidade afetiva, que o Mestre Jesus continua nos amparando, nos olhando como crianças imaturas, como espíritos imaturos que somos, e ele vai enviando, né, a cada período os seus mensageiros para nos auxiliar. E quem são esses mensageiros que eles colocam no nosso caminho? Ele nos coloca com os pais, os irmãos, alguns filhos, amigos, alguns mestres, tantos outros, né, inclusive espíritos desencarnados, que são os benfeitores espirituais, que irão nos orientar nesses momentos de indecisão. Procuremos, então, lembrar, ainda que superficialmente, esses momentos aos quais o Evangelho se refere, né, do muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele busca captar, na medida do possível, o melhor ensinamento para cada um deles. Mas quais são esses pontos em que a gente precisa, de certa forma, prestar atenção, né? Nessa nossa pequena fala, o nosso objetivo não é outro senão ele quer sempre um emissário de Deus, né? Aqueles antigos profetas que foram enviados à Terra anunciando que ele estaria um dia entre nós. E no momento oportuno, convidando todos aqueles homens que fariam parte daquela festa, daquele banquete, alguns deles não se apresentam condizentes com o que o momento pedia, né? Depois de todo o processo dos profetas, muitos deles não foram compreendidos, pois desde aquela época a intolerância religiosa, que era o fruto das ignorâncias sobre as leis divinas, não permitiam que muitos escutassem e entendessem o que os profetas estavam dizendo. O segundo momento é exatamente o pedido de Jesus, quando ele diz que entrássemos por essa porta estreita, porque a larga, né, não era ideal, porque ela não representava um caminho de crescimento, e sim um caminho de perdição. E todos nós sabemos o que é uma porta. Então,
metaforicamente, nós podemos imaginar agora essa porta e para que ela serve? Ela serve para adentrar pessoas. Mas será que eu posso adentrar todas as portas que se apresentam à minha frente, no meu caminho? Será que ela serve para todo e qualquer momento da minha vida? Ela vai me dar acesso aonde eu de fato preciso chegar ou adentrar? Então, assim, a gente pode trazer essa porta que o Mestre Jesus fala como símbolos universais. Ou seja, o Mestre nos mostra que pela porta estreita só passaremos carregando aquilo que tivermos acumulado do bem, né? Do bem que existe nos nossos corações, de todos os valores morais que podemos ou que devemos ter conquistado, mas não os valores ou bens materiais. Porque ele nos ensina também que esses bens e valores materiais, que é uma bagagem externa, ficarão aqui quando a gente ingressar ou retornar ao mundo espiritual. Por quê? Porque esses bens são transitórios. E quanto de nós nos perdemos nesse processo do apego aos títulos, às posses, aos nomes ilustres, aos cargos de destaque, a tantos outros, inclusive muitas vezes aqueles que estão conosco na nossa caminhada. Achamos que os cônjuges, seja o esposo ou a esposa, os filhos, os netos nos pertencem, os pais nos pertencem, e acham que eles são, de uma certa maneira, achamos que eles são, está no meu poder, é um tesouro meu, eu amo muito e não posso me desapegar dele. Somos todos espíritos vivenciando a existência humana e estou aqui de passagem, então não posso me equivocar. E o outro momento a ser destacado é exatamente quando Jesus nos chama, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele chama a atenção para aquela passagem, que por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos digo? Talvez fosse muito mais interessante que nós mesmos nos perguntássemos por qual razão o chamamos tanto e continuamos a fazer somente aquilo que a gente quer e não aquilo que ele nos ensinou, nos deixou como legado quando por aqui passou. Queremos fazer apenas segundo os nossos desejos e caprichos, inclusive porque essas orientações do Mestre Jesus, alguns de nós achamos que não cabe nesse nosso tempo. O tempo é de diversão, que vão me chamar de fraco, vão me chamar de crente, vão me chamar de tolo, de bobo, se eu disser que eu estou apenas tentando seguir o caminho do Mestre. Então, todos nós sabemos a necessidade de vencer os nossos próprios orgulhos e vaidades. Deixamos muitas vezes nos envolver por pensamentos inferiores, abandonamos as tarefas na execução, ou deixamos elas mal feitas porque alguém está me chamando para ir para algum lugar, para uma festa, para cumprir uma outra situação, para ir com um grupo que não é aquele grupo que vai me colocar a uma leitura edificante, a uma reflexão, a um trabalho no bem. Não que seja, né, de certa forma, criticado ou que seja proibido a gente se divertir ou andar com pessoas amigas. Mas precisamos fazer também as melhores escolhas, para que nós possamos, ao final, poder refletir exatamente aquele ditado que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, e é exatamente através dos nossos amigos que eu vou me elevar, ou nas más companhias eu vou perder as oportunidades que até então eu já busquei amealhar ou conquistar. Então, Jesus nos chama a atenção constantemente para que façamos as melhores escolhas. E, por fim, nesse quarto momento, o Evangelho nos chama a atenção para observarmos as obras de quem se diz ser cristão. E o que quer dizer isso? É preciso perceber a diferença entre saber e fazer. Quase todos de nós sabemos o que devemos realizar. Temos na nossa consciência o que é certo ou errado, mas poucos fazem. Todas as religiões, de uma maneira certa, de uma maneira geral, ensinam bem ao amor, à caridade, a praticar a humildade,
a dar ao outro o que a gente quer para nós mesmos. Mas será que todos os seguidores de todas as religiões praticam? Será que nós, enquanto espíritas, também praticamos? Então, com relação a isso, o próprio Emmanuel nos ensina lá no livro O Espírito de Verdade, lembrando que sem uma chamada não há escolha. Ou seja, se estamos claramente informados de que esse chamado vem de Deus, atingindo inclusive todas as criaturas na hora certa, porque nenhum chamado chega na hora errada, o Pai Criador não abre para a gente uma porta estreita numa hora errada em que eu estou só visualizando o alarme. Ele abre no momento certo, mas as escolhas são minhas. Então, esse chamado, esse convite, chega para todas as criaturas na hora justa da sua evolução. Só a escolha que depende de cada um de nós. E ainda se não bastasse, ele nos deu o Cristo, o seu Filho, como nosso exemplo, que nos deixou um lindo e um enorme caminho de exemplos para uma vida maior. Então, meus amores, no dia em que nós conseguirmos entender que é o próprio trabalho que nos torna pessoas melhores, que são as lições que abraçamos no trabalho de transformar a nós mesmos, sem que precisamos impor nenhuma outra condição para executá-los, a nossa existência temporária nesse mundo será muito mais alegre e, com certeza, o fardo que nós vivenciamos ou as dificuldades que são apresentadas para nós será mais leve. Entrar pela porta estreita é exatamente fazer as melhores escolhas. Então, fica aí um alerta para todos nós, inclusive para os companheiros espíritas, para que a gente possa refletir profundamente sobre a mensagem que o próprio Eurípides de Bassanufo nos deixou através da psicografia de Valdo Vieira, no livro do Espírito de Verdade também, retomando os princípios evangélicos, que Jesus nos legou quando ele diz: o Espiritismo, a rasgar-nos o véu nas nossas mentes acanhadas e entorpecidas, pelos largos horizontes do ideal superior, nos impele, nos leva, nos convida para a frente, rumo aos cismos da perfectibilidade. Então, todos nós, enquanto seres humanos, ou de uma forma coletiva, a humanidade ativa e necessitada, só irá construir o seu porvir de triunfos, de prosperidade, como a gente falou no início, se nos levarmos e abraçarmos ao trabalho edificante, ao trabalho da oração e da vigilância, a sermos um espírito à disposição do Cristo, sempre perguntando a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? O que posso fazer para melhorar a mim, para um dia adentrar a porta estreita na escolha do caminho contigo? E quem sabe um dia possa ser escolhido ou conclamado a conviver com outros irmãos no processo do amor, no processo da compaixão, da compreensão, da bondade e, quiçá, me permita um dia também me colocar à disposição para levar a minha jornada como um espírito devotado a um dia ser também reconhecido como discípulo ser, por muito amar o meu próximo no caminho e na vivência da porta estreita, renunciando tudo aquilo que é de material e temporário para viver uma vida de porvir, uma caminhada redentora, enquanto espírito que sou, endividado e imperfeito, mas no esforço de fazer o melhor para caminhar, seguindo as pisadas que tu deixastes, derramando brilhos sobre as suas sandálias, no caminho que foi preparado para cada um de nós. Que assim seja.
Maravilha, Cida. Suas reflexões pertinentes para todos nós. Aqui, né? Edivaldo. Foi, já retornou. Não sei se foi a minha ou se a sua. Ok. Então, fazendo aqui Você pertinente as suas considerações. Estou ouvindo, sim. Está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo? Estou ouvindo você. Viu? Agora eu lhe ouço. Não estava lhe ouvindo. Acho que a internet aqui oscilou um pouco. Foi, né? Isso mesmo. Então, sempre oscilando. Mas eu estou dizendo que pertinente às informações que você trouxe, né? A porta estreita é o nosso esforço, dedicação, trabalho, disciplina e decisão acima de tudo, né? Queremos fazer a nossa caminhada, precisamos colocar a mão na massa. Como diz o Evangelho, coloca a mão na charrua e não olhe mais para trás. O passado já passou. Agora vamos construir um futuro novo, né? Com certeza. Eu agradeço a sua colaboração nessa noite, nesse momento, e vou solicitar que você faça a prece de encerramento desse trabalho, deste dia, dessa segunda-feira. Vou colocar aqui uma musiquinha suave de fundo para nos conduzir em oração, agradecendo a sua grande colaboração. Que Jesus continue lhe iluminando e abençoando nessa tarefa. Eu quem lhe agradeço a oportunidade do aprendizado e do serviço. Mestre amigo Jesus, companheiro dileto nosso de todas as horas, agradecemos a vós por mais essa oportunidade, por mais esse momento em que o teu Evangelho é trazido para nós como alerta e despertamento para que possamos entender o teu chamado. Auxilia-nos, Mestre, sempre através dos vossos emissários, a buscar praticar a claridade das doces virtudes. Que o teu Evangelho de luz seja sempre o farol a iluminar as nossas caminhadas, para que ao final dessa nossa jornada possamos nos apresentar com a felicidade de um espírito que retorna ao teu colo os resultados positivos de tudo aquilo que nos destes como oportunidade redentora. Abençoa, Mestre querido, a todos os nossos irmãos de caminhada. Derrama as tuas misericórdias sobre os aflitos e sobrecarregados, os enfermos, Senhor, aquelas almas perdidas, e especialmente aqueles que já estão desesperados. Que eles possam entender que a tua mão é a fonte segura para segurarmos e termos a esperança de dias melhores. Que o teu amor é e será sempre o farol que irá iluminar a nossa vida. Então, sede conosco. Que o teu amor, que a tua paz encontre sempre guarida verdadeira nas nossas mentes e nos nossos corações. Hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja.